A gente hoje padece não simplesmente do nosso próprio consumo errado. A gente está colhendo frutos de impactos negativos que foram plantados há 100, 200 anos atrás, inclusive. A gente tem prejuízos ambientais no Brasil. Você olha para o Rio Tietê, por exemplo. O Rio Tietê não foi poluído em 2020. Não foi em 2010. Verdade. Então, você tem um processo de 50, 60 anos de poluição constante. Pô, eu não contribuí para a poluição inicial do Rio Tietê, mas eu colho os frutos de alguém que fez. Sim. Ah, mas toda política que vem, todo governador, todo prefeito entra e fala, não, eu vou despoluir. Eles criam medidas que, pasme, diminuem em muito o nível de poluição do rio. Agora, isso quer dizer que o Rio Tietê vai voltar a ser o que era há 60, 70 anos atrás? Dificilmente, porque você tem, ao mesmo tempo que você está intervindo para poder reduzir as poluições, você também tem um monte de outras coisas sendo despejadas ao mesmo tempo. Verdade. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você vai pensar em impacto, é sempre muito grande. Por exemplo, tem conhece a lei Mãe Paulistana? Mãe Paulistana? Mãe Paulistana. É um projeto, tipo assim, é uma política pública hoje. É uma política pública, foi criada pelo Bezerra, o Carlos Bezerra Júnior. Cara, foi um dos primeiros projetos dele quando ele entrou para vereador, isso lá atrás. E aí, tô dizendo isso para falar do tempo de impacto. É um projeto que nasce, ele já falou isso em diversos lugares, mas é um projeto que nasce a partir do quê? Ele atendendo uma pessoa, uma mulher gestante, que perde o bebê porque ela tinha diabetes gestacional e não sabia. Ele fala, meu, você poderia ter feito isso no pré-natal. Você conseguiria ter identificado isso. Ela fala assim, como que eu ia fazer pré-natal? Se eu vou para a UBS, eu deixo meus filhos com quem? Com que dinheiro que eu vou para a UBS? Que eu não tenho. Então, o Mãe Paulistana foi um projeto criado para atender mulheres no processo de gestação, para garantia do pré-natal, com o dinheiro, inclusive, o vale transporte para que ela pudesse se deslocar até a UBS, o enxoval no final e etc. Saiu um dado, se eu não me engano, esse ano ou no ano passado, de que esse projeto, que era um projeto de lei, depois foi absorvido pela cidade, virou política pública, foi absorvido pelo governo do estado de São Paulo, virou política pública no estado. Sim. Saiu um dado no ano passado que, assim, essas intervenções que a prefeitura e o governo fizeram por conta de investir mais no pré-natal, investir mais no cuidado da gestante, do bebê, do acompanhamento, reduziu a mortalidade infantil no estado de São Paulo. Então, só que quanto tempo isso demora para acontecer e você vê um impacto significativo? 20 anos. Então, assim, é muito tempo para alguma coisa ser vista de uma maneira grande. Você fala assim, cara, isso aqui... Então, todos os danos que a gente vê hoje no meio ambiente com uma grandeza, com uma certa grandeza, uma dimensão, como a gente vê agora, não são danos de 10, 15 anos atrás. É óbvio, a gente tem muito mais gente na Terra, tem muito mais gente poluindo, tem muito mais gente interferindo. Sim. Mas não é só isso. Você tem isso de maneira acumulada. Então, é por isso que eu tô falando, os relatórios, eles vão falar assim, cara, tem coisas que eu tô tentando resolver que não são nem responsabilidades minhas de agora. Sim, entendi. Às vezes você tem uma exploração anterior, tanto da empresa quanto você governamental. Tem pessoas envolvidas nisso, tipo assim, de anos. Tem empresas centenárias. Sim. Então, você fala, hoje eu estou tentando resolver, mas às vezes eu vou fazer o quê? Vai ter uma baita de uma tragédia, vai ter um baita de um problema que é resultado de anos acumulados de uma série de problemas. Então, isso precisa também ser levado em consideração. É óbvio, não anula a responsabilidade. E outra, uma vez que você se depara com a situação, você tem que intervir. Sim. Você tem que agir para ou estancar aquele problema, ou resolver, ou principalmente minimizá-lo de alguma forma. Então, a gente, quando você não consegue resolver a situação, você tem que implantar coisa. Mas é a questão de prioridade. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Que nem sempre é prioridade. Às vezes a prioridade é manter a coisa funcionando. Sabe, a gente com conta de casa fala, não, isso aqui eu consigo deixar, mês que vem eu vejo. Aí quando você vai ver, fala assim, nossa, já deixei do mês passado para esse mês. Sim. E tem coisa que não dá, tem que ser de imediato.